liderar um dos maiores impérios do mundo enquanto enfrenta guerras brutais, pragas devastadoras e crises internas que parecem intermináveis. Essa foi a realidade de Marco Aurélio, o último dos 5 bons imperadores de Roma. Mas, em meio a esse caos, ele não apenas governou. Ele escreveu, refletiu e encontrou a calma em uma filosofia que se tornou sua maior aliada: o estoicismo. Neste vídeo, vamos mergulhar na vida de Marco Aurélio, explorando sua coragem em tempos de adversidade e como ele aplicou o estoicismo para liderar com sabedoria e força. Veremos como ele enfrentou batalhas físicas e emocionais e por que suas reflexões pessoais, registradas em meditações, continuam a inspirar milhões até hoje. Prepare-se para uma jornada de resiliência e sabedoria. Marco Aurélio não nasceu guerreiro, nem desejava ser. Ele era um amante da filosofia, um jovem dedicado aos estudos, que sonhava com uma vida tranquila dedicada à sabedoria. Mas o destino tinha outros planos. Quando Marco foi escolhido para suceder Antonino Pio como imperador, ele sabia que sua vida mudaria para sempre. Logo após assumir o trono, ele enfrentou sua primeira grande prova: a invasão dos povos germânicos no norte do império. Não era apenas uma questão militar, mas uma ameaça à estabilidade de Roma. Marco precisava liderar exércitos e tomar decisões em campos de batalha, um ambiente bem distante das aulas de filosofia que tanto amava. Foi nesse momento que ele recorreu ao estoicismo. A filosofia se tornou sua fortaleza, ajudando-o a enfrentar o desconhecido com coragem e serenidade. Quando Marco Aurélio assumiu o comando, o Império Romano enfrentava um dos períodos mais turbulentos de sua história. A guerra parecia inevitável, e ele sabia que o peso do mundo estava sobre seus ombros. A ameaça dos povos germânicos no norte, conhecida como a Guerra Marcomânica, foi uma das maiores de seu reinado. Esses povos, em busca de terras e recursos, avançavam sobre as fronteiras do império, colocando Roma em risco. Apesar de sua natureza pacífica, Marco Aurélio tomou a frente, liderando pessoalmente as tropas em inúmeras campanhas. Ele não era um soldado por vocação, mas entendia que o papel de um líder não era buscar conforto, e sim proteger seu povo. Durante anos, ele viveu em campos de batalha, enfrentando condições adversas e liderando seus homens com determinação. Mas o que realmente diferenciava Marco não era apenas sua estratégia militar, mas sua atitude diante da guerra. Ele escrevia suas reflexões estoicas em meio ao caos, lembrando a si mesmo de que o controle sobre as circunstâncias externas era limitado. Suas decisões não eram guiadas pelo ego ou pela ambição, mas pela busca de justiça e equilíbrio, mesmo em tempos de violência. Para Marco Aurélio, a guerra não era um campo de glória, mas uma prova de caráter. Ele via o conflito como uma oportunidade de aplicar as virtudes estoicas: coragem, disciplina e compaixão, mesmo diante de inimigos. E foi com essas virtudes que ele manteve Roma unida em meio à tempestade. Em meio às adversidades, Marco Aurélio encontrou força e clareza em sua filosofia favorita, o estoicismo. Embora fosse um imperador com vastos poderes, ele via a si mesmo como um servo do bem maior, guiado pelas virtudes de justiça, coragem, sabedoria e temperança. Essas virtudes estoicas não eram apenas ideais para ele, eram práticas que moldavam suas decisões diárias. Durante as campanhas militares, ele dedicava tempo à introspecção e escrevia o que hoje conhecemos como meditações. Essas reflexões não foram escritas para os outros, mas para ele mesmo, uma maneira de lembrar seus princípios e manter-se focado no que realmente importava. Em uma passagem, ele escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Para Marco, a liderança não era sobre glória ou fama, mas sobre servir ao bem comum. Ele sabia que suas decisões afetavam milhões de vidas, e por isso buscava governar com equilíbrio e compaixão, mesmo em tempos de guerra. O estoicismo também o ajudou a enfrentar a pressão e o peso do poder.
Ele acreditava que a verdadeira liberdade vinha de viver em harmonia com a natureza e aceitar o destino com serenidade. Essa filosofia não apenas o guiou como líder, mas também o transformou em um exemplo atemporal de resiliência e virtude. Marco Aurélio provou que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, é possível liderar com sabedoria, coragem e um coração voltado para o bem comum. Marco Aurélio não viveu para ver um império pacífico ou completamente restaurado. Sua vida foi marcada por desafios constantes, desde as batalhas intermináveis nas fronteiras até os efeitos devastadores da peste. Mas, apesar disso, ele deixou um legado de coragem e sabedoria que continua a inspirar o mundo moderno. Seu maior presente para a humanidade não foi apenas sua liderança como imperador, mas suas reflexões em meditações. Ele não escreveu para impressionar, mas para se lembrar do que realmente importava: manter a mente serena, a alma virtuosa e o coração em paz, mesmo em meio ao caos. Suas palavras ecoam como um guia atemporal. Não perca mais tempo discutindo sobre como deveria ser uma boa pessoa. Seja uma. O estoicismo de Marco Aurélio era profundamente prático. Ele aplicou seus princípios para tomar decisões difíceis, enfrentar perdas pessoais e liderar em tempos de crise. Ele demonstrou que a coragem não é ausência de medo, mas a capacidade de agir, mesmo quando as circunstâncias são assustadoras. Hoje, Marco Aurélio é lembrado como um dos maiores líderes da história, não porque venceu todas as batalhas, mas porque manteve sua integridade e virtude diante de desafios imensos. Ele mostrou que, mesmo ocupando o trono mais poderoso do mundo, ainda é possível viver uma vida guiada pela simplicidade, serviço e propósito. Seus ensinamentos são uma lembrança de que, em tempos de dificuldade, é possível encontrar força na filosofia e sabedoria na adversidade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Deixe um comentário compartilhando sua visão sobre o tema abordado. Sucesso até o próximo vídeo.